Olá, seja bem-vindo ao Todos os Povos Te Louvem, a nova configuração do workshop Povos e Línguas, que agora reúne músicos, teólogos, pastores, missionários e vocacionados para pensar missão de uma forma bíblica e inovadora. Você é nosso convidado especial para acompanhar tudo o que aconteceu nesses 3 dias. A gente sabe da influência dos músicos no Brasil e de como que a teologia dos músicos ela pode tanto comprometer ou realmente ajudar a alavancar e amadurecer a visão missionária da igreja. O que você tem a dizer sobre esse envolvimento dos músicos com o movimento missionário? Eu acho que isso tem que ser forçado um pouquinho, sabe? Porque o músico, ele é meio alienígena, assim, sabe? Naturalmente, ele olha o mundo a partir de uma perspectiva muito subjetiva, muito personalista, pessoal. E a igreja, eu acho que é um instrumento de Deus na vida do artista, entendeu? No sentido de criar comunidade para ele atuar. Então eu acho que vindo da liderança e dos relacionamentos mais próximos dos músicos, esse puxão, sabe? Vem cá para você conhecer o mundo, vem cá para você conhecer as demandas do mundo, acho que é muito importante. Porque se depender da própria natureza, do jeito, da sensibilidade do músico, ele tende a ir para um caminho muito assim de caverna, de se esconder, de criar músicas que serviriam para uma fuga, sabe? Não sei se faz sentido, mas quando o músico se encontra com essa realidade, ele pode sim utilizar isso dentro da sua composição, dentro daquilo que ele está falando. Então, resumindo, eu acho que a contribuição do músico no movimento missionário vai se dar a partir desses relacionamentos reais dentro da comunidade de fé. Então, se ele não tem um envolvimento com a comunidade de fé dele, ele vai achar isso muito estranho, vai achar assim, isso é papo de missiólogo, é papo de quem tem um chamado missionário, ele não vai se sentir parte disso. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal que o Povos e Línguas está dando para os músicos conhecerem a abrangência e o tamanho da sua comunidade. Bom, Marcos, esse amadurecimento da relação, não só do músico, mas do vocacionado de maneira geral com a liderança. Você como músico, como artista, cristão antes de tudo e pastor, qual a sua perspectiva sobre isso? Como deve se dar esse relacionamento e esse amadurecimento? Então, a liderança tem um papel muito importante nas comunidades de fé, né? E quando a liderança entende que a teologia é o ser da igreja, né, é ser para fora sempre, é uma reunião que visa a não reunião, né? Eu acho que a liderança começa a instigar isso na comunidade. Então, a primeira coisa que eu percebo nessa relação é que ela, de certa forma, ela parte de uma compreensão teológica do que é a igreja e qual que é a finalidade da igreja. Então, quando o pastor entende que a igreja é feita para fora, então ela vai organizar a igreja vai acontecer sempre com esse objetivo. Nós precisamos ir para a rua, nós precisamos influenciar a cidade e em determinado momento o pastor também e as suas lideranças, né, começam a compreender que esse ir para fora não se restringe só ao bairro, à cidade, mas a uma coisa mais abrangente, né, a cidade, o estado, o país e o mundo. Então, eu acho que esse amadurecimento local parte primeiro de uma compreensão teológica do tamanho, da abrangência da missão da igreja local. Então, a igreja local não é feita só para a localidade, ela é feita para o mundo, porque a igreja é do tamanho do mundo, né? Então, eu acho que tudo começa com esse conceito. Se o cara compreende isso, ele vai ajudar a igreja a sempre estar alerta para essas demandas, não só locais, mas no estado dele, em outras comunidades, no país e no mundo afora. É muito bacana estar aqui hoje e ver que isso, na verdade, é um cumprimento de algo que Deus tem falado com diferentes líderes ao redor do mundo a respeito da igreja brasileira. Anos atrás, Deus disse que
o movimento de louvor e adoração no Brasil deveria ser transformado, ou assumiria características de um movimento missionário do Brasil para as nações, e uma vez que esse movimento atingisse as nações, ele retornaria sendo o movimento de louvor e adoração nas nações, porque afinal de contas a missão existe ainda porque o louvor não existe em muitas nações. O que a gente está vendo aqui é, para mim, a materialização de, por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 11, quando Paulo fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Por alguma razão, o Espírito Santo resolveu dotar o corpo de Cristo com esses diferentes dons e ministérios, e não há lógica alguma em pensarmos ou assumirmos a possibilidade de que apenas um ou dois ou três desses dons são capazes de realizar a missão de levar o evangelho a todas as nações, plantando igrejas com efetividade. O que está acontecendo aqui, então, é mais uma vez o Povos e Línguas está conseguindo, pela graça de Deus, agregar pastores, líderes vocacionados, mestres, os caras que estão aí à frente, né, na vanguarda do louvor, da adoração, o Ministério das Artes, das missões urbanas, as missões nas tribos, nas montanhas, nos vales, enfim. O que a gente está vendo aqui durante esses dias é o Senhor colocando a igreja brasileira, os diferentes dons e membros do corpo em convergência para concluir a missão e cumprir o nosso papel no término da missão de Cristo em todo o mundo.